É o seguinte, pessoal. Saiu uma notícia agorinha acabou de sair, de que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o tarifaço que o Donald Trump colocou, em geral, no Brasil, na China, no mundo todo. E eu vou trazer aqui para vocês essa notícia aqui, que pode reconfigurar o cenário geopolítico internacional. Mas antes eu peço para que você curta esse vídeo, independente de você já ter visto todo, mas curte aí, porque você pode esquecer depois e você ajuda bastante o canal. Aqui tá o QR Code do Pix, caso você queira ajudar. Se inscreve nesse canal para me ajudar a crescer e ative o sininho. Hype se aparecer, considere ser membro. Vamos lá. Vê só, tá aqui essa notícia do G1, tá? Essa notícia aconteceu agorinha mesmo. Tô gravando aqui às 13 horas e 3 minutos. A notícia saiu a 12h06. Decisão define, Suprema Corte derruba o tarifaço. Decisão define os limites do poder do republicano para impor tarifas sem um aval do Congresso e pode afetar medidas aplicadas no Brasil. É importante, essa medida importantíssima, porque o Trump até então, ele estava fazendo tudo sem passar pelo Congresso. Inclusive as decisões de invadir os países. Por exemplo, aquela invasão lá que acabou no sequestro do Maduro foi sem passar pelo Congresso. Então, isso também pode ser até que futuramente se reavalie essa decisão e o Trump tome alguma punição por algum motivo. Obviamente que levar o Maduro de volta para Venezuela não vai acontecer, mas essa questão aqui que pode ser revertida, que é o tarifaço, é importante para limitar o poder desse cara que maluco aí, né? Maluco, beleza. O cara tá achando que é o dono do mundo e o Congresso está limitando, certo? Isso vai beneficiar a gente, porque ainda tem um resquício de tarifa, ainda mesmo com o governo negociando, eles ainda deixaram parte dos produtos com tarifa de 50%. O governo está insistentemente tentando retirar essas tarifas e talvez nem seja preciso mais insistir, já que agora o Congresso derrubou, mas vamos acompanhar, porque essa notícia saiu agora, tá? Então vamos acompanhar como vai ser, se o cara vai recorrer, não sei como é que funciona a lei lá, mas estou aqui passando para vocês essa notícia importante. Veja só, o que é que a Suprema Corte decidiu, né, nessa sexta-feira 20, que é hoje, né, mais conhecida como hoje. Ele extrapolou, o Donald Trump teria extrapolado a sua autoridade ao impor o amplo aumento de tarifas sobre importações de praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. A votação foi 6-3, imensa maioria, né, dos ministros concluiu que a lei usada pelo Trump não permite ao presidente criar esse tarifaço por conta própria. Porque veja, gente, você tem que pensar o seguinte, vamos pensar no que acontece aqui no Brasil. Sei que cada um tem a sua lei, mas vamos pensar o que acontece aqui no Brasil. Quando a gente faz qualquer coisa, né, nesse país, tem que se passar pelo Congresso. Eu sei que esse Congresso é o Congresso mais reaça de todos os tempos, mas a lei diz, tem que passar pelo Congresso, porque nenhum presidente, seja o Lula ou qualquer outro, ele não é um imperador. Até no Império se tinha um Congresso, né? Ele não é um rei soberano das épocas da Idade Média, né, que falava a lei. A gente tem um Congresso, tem que passar por ele, porque tem que passar por especialistas. Existem especialistas também, consultores, né, lá no Legislativo também, que fazem análise, etc, etc, pra galera dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode. Tá certo que as decisões, muitas vezes, eles brecam coisas que deveriam ter passado. Eu sei. Mas, constitucionalmente, tem que se seguir o rito. Lá, como a gente pode ver, também tem que ter esse rito. Então, uma vez que você faz algo que você não passa pelo rito do Congresso, isso é legal. Se fosse aqui, era impeachment, né? Já tinha aberto o processo do impeachment e o Lula já tinha ido com Deus. Mas lá, existe toda uma questão diferenciada, né? Que a gente tá falando de um cara que é amplamente, abertamente fascista, né? E talvez as instituições que sempre se rogaram as mais sólidas do mundo, a democracia mais sólida do mundo, não parece ser tão sólida assim. Porém, tivemos aí esse break e a gente precisa discutir isso e ver aonde isso vai parar. No voto de Roberts, por exemplo, né? Voto vencedor, voto de Minerva aí, né? O Roberts afirmou que Trump precisa demonstrar uma, abre aspas, autorização clara do Congresso para justificar o chamado tarifaço. O julgamento ocorreu em uma ação apresentada por empresas impactadas pela tarifa e por 2 estados americanos. Lembremos que, gente, por que empresas impactadas pelas tarifas? Vocês lembram que é bem simples, tá, gente? O cara tá tarifando o que vai ser importado por ele depois. Vou dar um exemplo. Fast food.
ele tarifou em 50%, né? Juntando, foram duas tarifas. O Brasil, a carne brasileira, prejudicou eles mesmos. Você pegava a rede de fast food que 90% da carne que eles compravam era carne brasileira. Ou seja, do nada, 50% dos 90% estavam 90%, né? Estavam 50% mais caro. 90% das carnes que eles compravam estavam 50% mais caro. Aí você vê o prejuízo que não deve ter sido, porque foi simplesmente do nada, tarifaço de 50% na carne do Brasil e em outros produtos. E aí, como é que faz agora? Vai ter que repassar para o cliente, certo? Aumenta os preços, os clientes deixam de comprar. Porque, claro, você não vai comprar no restaurante do cara ou no fast food. Quando eu falo fast food, eu não falo necessariamente McDonald's, essas coisas não, tá? Existe fast food pequeno também lá. Então, os clientes, né, de empresas que não são gigantes, eles olharam assim, cara, não vou comprar. As empresas gigantes, elas até conseguem segurar o tranco e evitar repassar para os clientes e tal. Mas e as empresas menores? Elas vão ter que repassar. E daqui que elas consigam, até os grandes, né, trocar o fornecedor, já se perdeu meio mundo de cliente nesse processo. Então, por isso que aqui fala, né, dessas empresas que entraram no processo contra os Estados Unidos, contra o governo, para dizer, olha, a gente está passando por esses problemas aqui, certo? Fora a inflação, né, gente? A inflação que já se olha, meu Deus, acabou que gerou inflação no país. Ah, não me diga, né? Não me diga. Por que será, né, que você taxar commodity, né? Você não produz o negócio, aí você taxa o negócio. Se você produzisse, ainda tem uma justificativa, né? Mas você taxar um negócio que você não está produzindo e você compra depois desse negócio, o cara vai te vender mais caro porque tá taxado, né? Obviamente, completamente sem noção. Veja, a decisão delimita o alcance do poder presidencial na política comercial e pode influenciar medidas adotadas contra outros países, inclusive o nosso país, né, Brasil. O processo judicial começou em meados de 2025 e seguiu a tramitação até essa semana, que foi hoje. E o que acontece agora, né? Após a Suprema Corte declarar ilegal o aumento das tarifas, a estratégia comercial do Trump pode ser profundamente alterada, né? O tarifaço começou em abril do ano passado. Além de derrubar as taxas, o governo americano também pode ser obrigado a devolver parte dos bilhões de dólares arrecadados com as tarifas. Aí, meu irmão, aí vai ser pesado. Pode ter outro, como é que eles falaram? Shutdown, né? Porque você ter que devolver o dinheiro pode ser um BO, viu? Veja, aqui a gente tem um pouco sobre as tarifas do mercado brasileiro, dos produtos brasileiros. Né? Em abril, ao anunciar as chamadas tarifas recíprocas, o Trump aplicou 10% sobre produtos importados, né? Dos Estados Unidos importando aqui. Você lembra que eu falei que foram duas formas de tarifar e a junção deram 50%? Exatamente aqui, ó. 10% primeiro e depois ele impôs mais 40%, ficando aí 50% no total. A medida, no entanto, veio acompanhada de uma extensa lista de exceções que deixou a nova alíquota adicional 40% em itens como suco de laranja, aeronave civil, petróleo, etc. Já em novembro, após Trump iniciar a negociação direta com o presidente Lula, os Estados Unidos retiraram a tarifa de 40% de novos itens, incluindo café, carne e fruta. Meses depois da decisão, em discurso da ONU, o republicano afirmou ter tido uma química excelente. E assim foi a negociação e está em disputa aí para retirar esses 10% de alguns que sobraram e alguns que ainda estão com 50%. Talvez não seja preciso mais negociação, como eu falei, já que o Congresso ali lá derrubou o tarifaço. Bem, aí eu faço uma pergunta para você. O que é que você acha, vocês aí que estão assistindo, o que é que vocês acham que vai acontecer agora? O Trump vai peitar o Congresso? Ele tem esse poder? O fascismo americano chegou num ponto onde o cara vai conseguir impor a sua vontade, mesmo com o Congresso dizendo que não pode fazer? Me diga aí o que é que vocês acham e eu vou trazendo novos apontamentos sobre esse caso. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Repetindo, hype o vídeo porque você não faz ideia do quanto ajuda. Seja membro desse canal também para ajudar, vocês vão ter conteúdos exclusivos se vocês seguirem. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.